Olá a todos, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 3, na nossa terceira aula de Termodinâmica Aplicada 1 do nosso curso. Na nossa segunda aula, né, a gente continuou avançando no nosso primeiro capítulo, né, nosso capítulo de introdução. Nós desenvolvemos, né, na segunda parte, né, dessa segunda aula, né, uma equação de estado para os gases ideais. E nós chegamos, né, a uma equação que, para a maioria de vocês, já deve ser bastante conhecida, né, que vocês devem ter utilizado bastante desde do segundo grau, que eu brinco, né, que é a relação mãe em relação aos gases ideais, que é a nossa relação PVT igual a Povotor, né? Mas o que esconde, né, o que está por detrás, né, em relação a essa relação, né, que é uma relação bastante conhecida, né, é que essa razão, né, produto, pressão vezes volume dividido pela temperatura, na realidade ela é uma constante. Então nós fizemos nessas substituições da pressão, volume e temperatura por valores padrão, né? E nós chegamos à conclusão de que essa constante ela é uma constante extremamente importante, ela é reguladora, né, de como o nosso universo ele funciona, né, ele existe, que é a constante universal dos gases. Então, nós chegamos, né, a um valor inicial, né, de 0,082057, né, atm vezes litro por Kelvin por mol. Nós não estamos tão acostumados, né, a trabalhar com unidade de atm vezes litro, né, mas nós também chegamos a uma conclusão de que, por incrível que pareça, né, esse produto, né, atm vezes litro, é uma unidade de energia. Então, nós fizemos um processo de conversão, né, de unidades de medida, e nós chegamos à conclusão que atm vezes litro pode ser transformado em joule, e aí nós fizemos a conversão, né, do valor da constante universal dos gases, do R maiúsculo, né, também, né, para joules, né, e a gente chegou à conclusão que o R ele também é igual a 8,31 144 joules por Kelvin vezes mol. A gente também falou, né, sobre propriedades intensivas e extensivas, né, que é uma característica, né, das grandezas de uma forma geral. E na aula de hoje, fechando o nosso capítulo 1, que é o capítulo introdutório, vamos ver uma aplicação bastante importante, né, da termodinâmica, né, que são os diagramas de equilíbrio termodinâmico de fases. Esse é um conceito, né, que é apresentado para vocês aqui no nosso curso de Engenharia Mecânica da UERJ, no curso de Metalurgia Física, né? Então, vocês veem, né, os tipos de diagrama de fase e vem a principal aplicação, né, principalmente para nós aqui da Engenharia Mecânica, que é o sistema ferro-carbono, né, que é a base, né, para a descrição, né, dos aços, né, de uma forma geral. E esses diagramas de fase, de equilíbrio de fases termodinâmico, eles na realidade são mapas, né, que permitem, né, em qualquer tipo de processamento de um material, nessa transformação de um material qualquer em um produto, esses diagramas de equilíbrio de fases, eles servem como mapas, né, para que você escolha o melhor processamento, o melhor processo, né, industrial para que você consiga obter, né, no teu produto, usando aquele material, né, que esse material ele funcione com as propriedades desejadas em relação à aplicação final daquele produto. Então, junto, né, com os diagramas de fase, também são usados outros diagramas, né, como o diagrama TTT, que é um diagrama empírico, né, que é tempo, temperatura e transformação, e o CTT, né, que também é um diagrama empírico, né, e na realidade esses três, né, diagramas, o de equilíbrio de fase termodinâmico e os empíricos, né, o TTT e CTT, eles representam esses mapas, né, que permitem, no chão de uma fábrica, né, a gente pensar, né, a gente projetar um certo processo de transformação de um material em um produto final
preservando, né, ou otimizando, né, as características, as propriedades desse material em relação à aplicação final do produto. Então, existem dois enfoques, né, nessa questão, né, dos diagramas de equilíbrio de fases. Né? Existe todo o enfoque experimental, né, onde é uma área de pesquisa onde existem poucos pesquisadores, né, no mundo inteiro, é uma comunidade que no máximo devem ter 1.000, 2.000 pessoas no mundo inteiro, em todos os países, então isso é muito pouco, né, para uma área importante da ciência. Então, existe tanto o enfoque teórico, né, quanto o enfoque experimental. Né? Então, existem grupos que trabalham com experimentos, né, de produção de novas ligas e de nanomateriais, né, e realizam esse estudo, né, dos diagramas de fase, né, de qual é a fase formada associada a uma certa composição e a uma certa temperatura. E existe toda a parte, né, de cálculo teórico, né, dos diagramas de fase, usando informações termodinâmicas experimentais e também teóricas, onde o software, digamos assim, mais comum, né, que é usado, né, para o desenho, né, de diagramas de fase é o Thermocalc, né, que é um software, quer dizer, hoje de uma empresa sueca, né, o mais utilizado. Ele já existe há 40 anos, há quase 40 anos, né, já existe o Thermocalc como uma ferramenta, né, bastante importante. E esse é um grande desafio, né? Quer dizer, eu sou da área de materiais, né? Aqui no departamento de engenharia mecânica, trabalho com nanomateriais também, e é extremamente comum, infelizmente, né? Quando você trabalha com novos materiais, você precisa, né, de alguma informação associada, né, a uma certa composição, né, do teu material, do teu nanomaterial, que você quer utilizar num processo, num produto. Né? Quando a gente chega, né, e vai ver o diagrama de fase, esse diagrama de fase ele está incompleto. Né? Ele tem ali um vazio, né, na descrição em relação a uma variação de composição ou numa faixa de temperatura. Isso é bastante comum. E também é relativamente comum, mesmo os diagramas de fase já bem estabelecidos, dos sistemas metálicos, né, de uma forma geral, esses diagramas eles sofrem, né, revisões periódicas, e às vezes um dado, né, que foi determinado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele sofre uma atualização em função de novas informações, tanto experimentais quanto teóricas, relacionadas à termodinâmica. Então, essa é uma área muito importante. Ela é uma área fundamental, né, para o desenvolvimento de novos materiais, e é uma área muito desafiadora. Talvez esse seja o motivo que poucos pesquisadores, né, façam desenvolvimentos, né, de pesquisa na área de termodinâmica, tanto experimental quanto teórica computacional. Então, indo aqui para nossas notas de aula, né, esses diagramas são determinados a partir de experimentos ou a partir de cálculos termodinâmicos da energia livre de Gibbs de um sistema de interesse. Então, como eu comentei aqui, né, o nosso primeiro objetivo do nosso curso é conhecer todas as variáveis de energia, né, termodinâmicas. Nós, mais para o final do curso, talvez na última ou penúltima aula, eu apresentarei para vocês, né, a energia livre de Gibbs, né, que é um tipo de energia que é bastante adequado, né, quando a gente pensa em aplicações da engenharia. Né? Então, a gente vai entender isso melhor especificamente nessa aula, mas ele é a forma de energia que está por detrás desses diagramas de fase. E aí, em termos práticos, voltando aqui às nossas notas de aula, né, esses diagramas eles servem como mapas, né, na determinação de variáveis em processos industriais. Então, efetivamente, né, um engenheiro de materiais, um engenheiro metalurgista, um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, que está lá no chão de fábrica, né, ele precisa determinar, né, um processo, etapas de um processo industrial para a produção de um produto. Ele necessita, né, desses diagramas para que ele minimamente, né, ele possa, digamos assim, ajeitar, né, o seu processamento, as diversas etapas do processamento, para que o teu material ele chegue com as características, com as propriedades desejadas para a aplicação final no produto. Né? Então, um exemplo que é clássico, que eventualmente vocês
foram apresentados no curso de Metalurgia Mecânica. É o diagrama unário da água. Então, ele é um diagrama pressão versus temperatura, né? E que a gente pode perceber que existem três regiões distintas, né? Uma região de média pressão e baixa temperatura, que é indicada aqui pelo S, onde a água faz uma fase sólida. Uma região, né, de alta pressão e médias temperaturas, onde eu tenho, né, predominância da água na forma líquida, e uma região, né, de menor pressão e temperaturas mais altas, onde eu tenho a predominância de uma fase gasosa. Então, o que a gente pode perceber, né, é que existem regiões de fronteira, né, entre essas fases, né, onde eu tenho, né, por exemplo, ao cruzar essa linha aqui que eu indico no meu cursor, uma transição de fase, uma transformação de fase da água sólida para a água líquida e vice-versa. E esse diagrama é um diagrama especial porque ele tem um ponto muito importante, né, que é esse ponto triplo, que é um ponto que indica, associado a uma certa pressão, uma certa temperatura, onde eu posso ter a coexistência, né, das três fases, sólido, líquido e gás, ao mesmo tempo no meu sistema, né? Esse ponto é um ponto muito importante, o ponto triplo da água, e ele serve, né, de referência, né, para várias situações, até para a definição de caloria, né, da unidade de energia, de uma caloria, né, ele serve como um ponto de referência para várias situações, né, na ciência e na engenharia. A gente também está vendo aqui, né, esse pontilhado aqui a partir, né, da extensão da linha, né, que separa, né, a fase líquida da fase gasosa, né? O que seria esse pontilhado? É justamente, né, uma situação onde eu tenho alta pressão, né, e alta temperatura, onde efetivamente esse limite entre gás e líquido ele desaparece. Então, essa região, na realidade, é uma região onde a gente tem a presença, né, da quarta fase, né, que a gente fala, a quarta fase da matéria, que é o plasma. E o plasma ele é uma situação muito especial, né, da matéria, né, onde a gente tem a presença de gases ionizados e de situações de temperatura extremamente alta, né? Quer dizer, a temperatura, né, de um arco de plasma pode ir de 2.000 graus Celsius até 50.000 graus Celsius, né? E aí existe toda uma série de aplicações interessantes, né, que vocês podem usar associadas ao plasma, desde de processamento de lixo urbano, né? Enfim, nos países do primeiro mundo, o plasma ele é utilizado, né, como a última etapa, né, para realizar a inertização, né, do lixo, né, onde a partir dessa inertização, o produto que sai, né, da exposição do lixo ao plasma, ele pode ser usado, né, como elemento do asfalto, de cimento, enfim, com aplicações que são interessantes, né, fechando, né, o ciclo de aproveitamento, né, dos materiais, né, de uma forma geral, né. Então, o plasma tem várias aplicações industriais. E aí a gente está vendo esse desenho aqui esquemático, só exemplificando aqui o nosso ponto triplo, né, da água, né, onde efetivamente a gente tem uma situação simples, né, onde um copo, né, com um copo de água, né, com cubos de gelo, ele representa esse sistema que eu tenho as três fases ao mesmo tempo, né? O meu cubo de gelo é a fase sólida, a água líquida é a fase líquida e o gás, né, é a própria atmosfera com uma certa concentração de vapor d'água, né, nessa atmosfera. Então, esse é um exemplo simples que a gente conhece, obviamente, do nosso dia a dia. Então, a gente encerrou, né, o nosso capítulo 1 aqui, introdutório do nosso curso. Vamos começar, né, o nosso capítulo 2, que é a primeira lei da termodinâmica, né? Então, assim, eu comentei com vocês, né, que a gente tem leis importantes, já citamos aqui, o nosso curso é um curso de gases ideais, PV igual a NRT é a nossa lei pai, PVT por Votó, né, que a gente desenvolveu na última aula, na segunda aula, é a nossa lei mãe, né, dentro do nosso curso. Mas a primeira lei da termodinâmica, né, que vocês conheceram, né, no curso de Física 2, ela é a lei
mestre de conservação de energia. Então, ela é muito poderosa, né? Porque ela é uma lei bastante simples, ela tem 3 termos apenas. Né? Ao final da aula de hoje, nós faremos o enunciado, né, dessa primeira lei da termodinâmica, né? E ela é aplicável em todas as situações, né, que vocês possam imaginar dentro da engenharia e dentro da ciência. Então, na área de metalurgia, na área de química, na área de materiais, a primeira lei da termodinâmica ela é muito utilizada para ver se existe, né, num certo processo ou numa certa transformação de material, energia suficiente, né, para que esse processo ou essa energia elas aconteçam. A gente chama isso de balanço de energia. Então, esse tipo, né, de cálculo de determinação é bastante comum, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, indo aqui para as nossas notas de aula, ela é uma lei de conservação de energia, onde é estabelecida, né, entre os valores de energia inicial e o final, né, qual é a energia gerada ou consumida durante um processo. Então, a gente vai ver, né, que existe uma grandeza, nossa primeira função de estado termodinâmico de energia, que a gente vai apresentar aqui no curso, é a energia interna, né, representada pela letra U maiúsculo. Ela representa, né, essa energia, né, presente em um sistema que eu posso utilizar, né, num processo, numa transformação, exatamente para realizar este processo, essa transformação. Então, essa é a energia disponível no sistema. E aí eu posso, né, realizar, gastar, né, essa energia presente no sistema, essa energia interna associada ao sistema, de 2 formas. Na forma de trabalho e na forma de calor. E aí é interessante, né, continuando aqui nas nossas notas de aula, né, que a primeira grandeza de energia que foi percebida foi o trabalho, e logo ela foi associada ao calor, né? Então, vocês viram também em Física 2 a definição de trabalho. O trabalho ela é igual a força vezes um deslocamento. Então, é interessante, né, que o trabalho ela é uma forma, né, de energia bastante visível. Né? Então, assim, é uma força que está ali presente, atuando, né, em algum sistema, e essa força ela produz um deslocamento. Então, você sempre vê, né, o trabalho é uma forma muito visível, né, de energia, diferentemente de calor. Quer dizer, a gente, principalmente na aula que vem, na nossa aula 4, né, nós faremos uma definição termodinâmica de calor bastante precisa, né? Mas a definição de calor ela não é tão óbvia, né? Ela não é tão trivial, né? Quer dizer, é muito normal, muito comum para a gente, né? A gente fala assim, o calor é uma forma de energia que está se deslocando, né, de uma região mais quente, né, com uma temperatura mais alta, para uma região de temperatura mais baixa. Mas isso a gente não está definindo o calor, a gente só está dizendo que o calor tem uma propriedade, né, de transmissão, né, quando existe uma diferença de temperatura entre 2 pontos do meu sistema. Eu continuo não definindo o que é calor. Então, calor realmente é uma forma mais difícil, né, de definir. Ele tem uma definição, ele tem algumas definições termodinâmicas bastante precisas, né, e que a gente vai ver uma dessas definições já na nossa próxima aula, né, e é uma definição bastante importante aqui para o nosso curso de engenharia mecânica. Então, essa primeira observação, indo aqui para as nossas notas de aula, né, a primeira observação da relação entre trabalho e calor, ela foi realizada pelo Conde Rumford, que identificou em uma fábrica de armamento bélico em Munique, isso foi em 1798, ou seja, no finzinho do século XVIII, né? Ele identificou, né, um aumento de temperatura dos canhões proporcional ao tamanho da boca do canhão que ele precisaria abrir, né, num corpo de ferro fundido, né? Então ele percebeu, né, que quanto maior o trabalho, né, de extração, né, de abertura dessa boca do canhão, né, usando processos mecânicos, eu tinha, né, em relação à temperatura do corpo desse canhão, uma elevação da temperatura quanto maior fosse
o calibre da boca desse canhão. Então, não só, né, o trabalho ele foi percebido, né, ele foi entendido, né, mas também associado a uma outra grandeza de energia. E isso é interessante, né, a gente enfatizar bastante aqui, né, eu comentei isso na nossa aula 1, né, até essa descoberta, né, do Conde Humboldt, a engenharia, né, a ciência, né, ela era totalmente newtoniana, quer dizer, não existia esse conceito de energia, né? Então, a descrição dos fenômenos ainda era totalmente baseada em Física 1, que vocês conhecem, que é ação e reação, equilíbrio de forças. Não existia esse conceito de energia, que é um conceito bastante importante, né? E absolutamente fundamental, não só para a descrição da natureza, mas como para aplicações dentro da engenharia. Então, essa descrição, né, voltando aqui às nossas notas de aula, né? Então, essa descrição mais precisa, né, da relação entre essas energias, ela foi realizada por Joule, né? Em 1840, né, mais de 40 anos depois, né, da descoberta do Conde Humboldt, e aí ele fez uma série de experimentos, né, para ver se essa relação, né, entre trabalho e calor é uma relação geral, ou seja, ele buscou experimentos com uma certa equivalência, né, onde a ideia era ver se essa relação entre trabalho e calor é uma relação totalmente geral. Então, o primeiro exemplo é um exemplo, digamos assim, bem mecânico, né, uma hélice rotativa imersa em água. Então, nesses experimentos termodinâmicos, né, do início da termodinâmica, sempre o meio, né, de recebimento de calor é a água. Então, ele imaginou que uma hélice realizando um trabalho, né, de rotação, ele produziria, como produz, né, uma elevação de temperatura na água, né, que é o meio que recebe essa troca, né, de energia, né, de trabalho em calor. E aí o Joule também propôs, né, um exemplo elétrico, digamos assim, um motor elétrico produzindo corrente elétrica e uma bobina imersa em água. Então ele calculou, né, ele determinou, né, que o motor elétrico produzindo pela movimentação de cargas numa bobina, eu teria, né, a produção de um trabalho elétrico e também de um trabalho magnético, resultando, né, na geração de calor e na elevação da temperatura da água. Um outro exemplo bastante importante, né, interessante, né, é a compressão de um gás em um líquido imerso em água. Então, um processo de compressão, eventualmente vocês não tiveram chance de ver isso, né? Quer dizer, no momento que você faz a injeção, a compressão de um gás num cilindro industrial, de um gás industrial, há uma diminuição da temperatura, né, desse cilindro. Desculpa, uma elevação da temperatura desse cilindro. A gente conhece, né, um contra-exemplo em relação a isso, associado aos desodorantes na forma de aerosol, né? Todo mundo, né, eventualmente já pegou, né, o seu desodorante, né, e usou até o final, né, gastando todo o resíduo, o resto de gás, né, no interior, né, do teu desodorante. O que vocês perceberam? De repente, o recipiente, né, onde estava o teu desodorante, né, ele ficou gelado, né? Então, o Joule ele fez um experimento de compressão, então ele percebeu que havia uma geração de calor, uma elevação dessa temperatura, mas, pelo outro lado, né, se você faz uma expansão, né, de um gás no recipiente, você tem uma diminuição dessa temperatura. E uma situação interessante, né, que foi utilizada comercialmente, né, há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, foi que a Coca-Cola do Japão decidiu, né, durante um período de 6 meses, né, vender latas de Coca-Cola, né, autorrefrigerantes. E é justamente a ideia, né, dentro de uma latinha de alumínio, em volta da latinha de Coca-Cola, tinha, né, uma serpentina, né, onde basicamente, né, serpentina contendo gás, né, um gás comprimido, e aí o processo de refrigeração, né,
ele era realizado simplesmente, né, rompendo, né, essa serpentina, né, com gás comprimido, a rápida expansão, né, do gás para a atmosfera roubava, né, o calor de dentro da latinha, da Coca-Cola, né, do líquido, dentro da latinha de Coca-Cola, e aí a Coca-Cola ela se resfriava e ficava pronta para beber, né? Isso foi uma curiosidade, né? Eventualmente, se vocês procurarem no eBay, alguém ainda deve estar vendendo uma dessas latinhas, mesmo 12 anos depois, né? Mas ela custava muito caro, né? Em torno de $8. Mas foi uma curiosidade, né? E a Coca-Cola japonesa manteve isso em produção durante 6 meses e realmente funciona nessa questão, né? De você refrigerar, né, um líquido pela expansão forçada, né? De um gás, né? Numa certa serpentina, uma serpentina. E o último exemplo, né? Que o Joule fez, né? É o atrito, né? De dois blocos de metal imersos em uma água. Então, ele também quis estudar, né, um outro tipo de situação mecânica, né, avaliando, né, se a fricção, né, seria capaz, é um trabalho, né, na forma de fricção, né, força vezes deslocamento, ele seria capaz de produzir energia, né, calor e o aumento da temperatura na água. Isso posteriormente, né, também foi feito em vácuo e também se comprovou, né, que mesmo, né, esses dois blocos, né, em fricção no vácuo, você também tinha geração de temperatura. E essa é uma questão importante, né, que é importante a gente enfatizar aqui, né? A gente já vai chegar na primeira lei da termodinâmica, né? A gente está falando, né, de duas formas de energia em que eu posso aproveitar e utilizar essa minha energia interna disponível, essa energia U disponível no meu sistema, que é trabalho e calor. E aí é dito, né, é entendido na termodinâmica que o trabalho ela é a forma útil, mais nobre de utilização dessa energia interna disponível no meu sistema, né? E que o calor, né, seria uma forma, né, degradada, não tão interessante, não tão útil, né, de utilização dessa energia. Um exemplo, né, que a gente pode explorar, né, essa ideia, né, seria nós tentarmos imaginar um motor de um automóvel ideal. Qual seria, né, num projeto, né, de um automóvel, de um caminhão, de um ônibus, né, um funcionamento ideal de um motor? O que vocês acham? Esse funcionamento ideal seria, né, quer dizer, um motor a combustão, né, onde toda a energia, né, produzida, né, pela queima do combustível, pela queima do diesel, pela queima da gasolina, pela queima do álcool, ela fosse integralmente, né, aproveitada para a movimentação das partes internas do meu motor. Só que a gente sabe que isso não acontece. Eu tenho, né, geração de ruído, de luz, de calor, de vibração. Essas são todas formas, né, de transformação dessa energia interna, né, que estava ali dentro do combustível, que foi liberada pela combustão do combustível na câmara do meu motor, que não foi aproveitada para movimentação, né, para o meu exercício do meu trabalho, dos meus elementos internos do meu motor, e foi convertida, né, em outras formas de energia. E a gente pode entender que essas formas de energia, calor, vibração, luz, elas são formas degradadas, né, do aproveitamento dessa energia interna. Então, a gente, pelo ponto de vista termodinâmico, né, a forma nobre de aproveitamento dessa energia é na forma de trabalho. E a forma, né, degradada, não tão interessante, é na forma de produção de calor. Então, vamos ver esse conceito, né, de energia interna, vamos enfatizar isso tudo que a gente está falando aqui, e o princípio da primeira lei da termodinâmica, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, indo aqui nas nossas notas de aula, ele determina que a quantidade de energia disponível no sistema, ele determina, né, como será utilizada, né, essa quantidade de energia disponível para a realização de um processo ou transformação qualquer. Então, essa energia disponível, né, como a gente já mencionei aqui para vocês, né, presente no sistema, ela é chamada de energia interna. E existem duas formas de representação da energia interna.
ela pode ser representada pela letra U maiúscula, isso nos livros textos de engenharia é mais comum, ou E maiúscula, e nos livros de física, normalmente, energia interna ela é representada como E maiúsculo. E aí, né, como em qualquer situação, né, será importante a gente fazer algumas definições. Eu sempre falo, né, que essa questão de padronização, né, de sinais e direções, o que é positivo e o que é negativo, é uma das partes mais delicadas, né, quando a gente está definindo, né, situações novas, um sistema novo, né, ou nesse nosso caso aqui uma lei, né, o que é positivo, o que é negativo. Então vamos olhar aqui, né, essas definições que são muito importantes, e a partir dessas definições a gente vai, no final da nossa aula, né, montar a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, por definição, indo aqui nas nossas notas de aula, é dito que quando o trabalho é realizado por um corpo, e aqui eu estou usando a palavra corpo como sinônimo de sistema, o sinal será positivo. Então, se um corpo, se um sistema ele realiza trabalho, o trabalho ele é positivo. Quando o trabalho é feito sobre o corpo, ou sobre o corpo, que é o nosso sistema, esse sinal será negativo. Então, se em um processo adiabático, que não ocorre troca de calor, recordando esse conceito que é um conceito importante, né, que nos acompanhará até o final do nosso curso, o trabalho é realizado sobre o corpo, o sistema, entre uma condição inicial e final B. Então, aqui eu estou definindo uma situação, né, em que o trabalho é realizado sobre o corpo. Então, ele é positivo ou negativo? Negativo. Então, o nosso trabalho ele será menos a diferença, né, da energia interna final, o B, menos a energia interna inicial, o A. Eu não tenho a parcela do Q, porque o processo é diabático, né, Q igual a zero. Então, nesse caso, o B ele é maior do que o A, porque a gente já sabe, né, que o trabalho realizado sobre um corpo, sobre um sistema, ele, por convenção, ele sempre será negativo. Então, para um processo adiabático, onde o trabalho é realizado pelo sistema, pelo corpo, aí é o contrário, né? Ele é positivo, então o B ele sempre será menor do que o A. Então, tem um gasto da energia interna quando o trabalho ele é realizado pelo sistema. Vamos olhar também, né, esses sinais, essa convenção de sinais em relação ao calor. Então, a gente também pode estabelecer, né, essa relação entre calor e energia interna. Então, por definição, é dito que o calor que sai de um sistema ele é negativo, ele é exotérmico. Vocês conhecem esse termo, eventualmente, do segundo grau ou, eventualmente, das aulas de química geral que vocês tiveram no básico. Ao contrário, o calor que entra em um corpo, um sistema, ele é positivo. E a gente está aqui descrevendo uma situação endotérmica. Então, numa situação, né, para um processo onde o calor entra no sistema, ou seja, é endotérmico, esse calor ele é positivo. Então, nosso Q será igual ao B menos o A, com o B maior do que o A. Né? A minha energia interna final, né, o B, para manter o sinal positivo, ela é maior do que o A. E no caso exotérmico, né, tem que ser negativo, né, o B ele é menor do que o A. Então, isso aqui, né, que é o que a gente acabou de estabelecer, isso é uma convenção de sinais. Então, isso é convencionado, isso é aceito na termodinâmica e é como nós trabalharemos aqui ao longo de todo o nosso curso, né, em relação aos sinais do trabalho e do calor. Então, vamos juntar essas duas parcelas, né, calor e trabalho, e vamos montar a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, em um sistema, né, onde é realizado um processo envolvendo trabalho e calor, podemos definir que um corpo, a partir de uma condição inicial A, ele move ou vai, né, para uma condição final B. Então, uma absorção de calor aumenta a energia interna e a realização de trabalho diminui a energia do sistema. Então, podemos escrever a variação da energia interna ΔU
Então, vamos montar a nossa equação de conservação de energia. Então, ΔU, que é a diferença, né, da energia interna final, UB, menos a energia interna inicial, o A, ele simplesmente será igual à diferença entre calor menos trabalho. Então, essa é a nossa primeira lei da termodinâmica. E ela é uma lei extremamente poderosa. Quer dizer, aqui eu estou conectando, né, dos dois lados da equação, dois tipos de grandezas que têm qualidades diferentes. Né? Do meu lado aqui esquerdo, né, na minha energia, variação da energia interna, eu estou falando de uma variável termodinâmica de estado. E aí, lembrando, né, quais são as propriedades, né, de uma variável termodinâmica de estado? Ela depende apenas das condições do ponto inicial, das condições do ponto final. Ela não depende da trajetória do processo que eu venho realizar entre esse ponto inicial e o ponto final. Do outro lado, né, da minha equação, né, eu tenho aqui a diferença entre calor e trabalho, né, que são duas variáveis de processo. Essas variáveis de processo, calor e trabalho, elas dependem da trajetória que é realizada entre um ponto inicial, no nosso caso aqui A, e um ponto final, no nosso caso aqui B. Então é interessante, né? Quer dizer, aqui eu estou olhando, né, pelo lado da energia interna, né? Uma variável termodinâmica de estado, que representa, né, essa quantidade de energia disponível no sistema que eu posso usar na minha transformação e no meu processo. E do lado direito da equação, eu estou falando de duas variáveis, né, conectadas, né, pelo sinal de igual, né, uma igualdade, né, duas variáveis, né, calor e trabalho, que são variáveis de processo. Né, eles dependem dessa trajetória do processo que eu escolho, né, entre um ponto inicial e um ponto final. E elas representam, né, a forma que eu vou utilizar essa energia disponível dentro do meu processo, dentro da minha transformação. É possível, na verdade, é desejável, a gente vai usar bastante essa forma, né, de descrição da minha primeira lei da termodinâmica. Então, para uma mudança infinitesimal, o meu ΔU vira dU e o meu Q menos W vira dρ de Q menos dρ de W. Então, essa é a forma infinitesimal, né, que é bastante comum, né, de representar a nossa primeira lei da termodinâmica. E justamente, né, pelo fato da energia interna ser uma variável termodinâmica de estado, eu utilizo a derivada total, né, a diferencial total, dU, e como Q e W são grandezas de processo, são variáveis de processo, eu olho elas como derivadas parciais dρ de Q menos dρ de W. Então, uma questão que é importante, né? Então, a gente já falou aqui, a primeira lei da termodinâmica, ela justamente estabelece essa relação entre grandezas conservativas, que é a nossa energia interna U, com grandezas não conservativas, que é o nosso calor Q e nosso trabalho W. Então, enquanto a variação da energia interna dU é dependente apenas das condições iniciais e finais de um sistema, calor e trabalho são grandezas termodinâmicas dependentes da trajetória do processo. Então, energia interna é chamada de variável conservativa de estado e calor e trabalho são chamadas de variáveis de processo. Então, isso é interessante, né? Então, a gente está fazendo essa conexão, né? E isso vai ser muito importante para nós, né? Na nossa segunda parte do curso. Vocês conhecerão, né, o conceito de máquina térmica, e a gente vai aplicar nesse conceito de máquina térmica o conceito de ciclos térmicos, ou seja, a gente faz um ciclo, no nosso caso aqui, né, de expansão e compressão de um gás ideal. A gente sai de um ponto inicial, vai a um ponto intermediário e volta ao ponto inicial. E a gente sabe, né, que pelo fato, né, da energia interna ela ser uma variável de estado, né, quando eu saio de um ponto inicial, passo por um ponto intermediário e volto a esse ponto inicial, né, se eu volto a esse ponto inicial, a variação da energia interna ela é igual a zero. Então, em qualquer ciclo, né, fechado, as variáveis de energia de estado elas têm variação igual a zero. O que é mostrado aqui. Então, se eu tenho num certo ciclo, né, dentro de um diagrama, pressão versus volume, saio de um ponto inicial, passo para um ponto final, intermediário,
e volto para o meu ponto 1, né, nesse ciclo, né? Então, isso é interessante, né? Quer dizer, eu posso, entre um ponto inicial e final, fazer várias trajetórias, não importa que trajetórias são essas, mas se eu volto ao meu ponto inicial, a variação da energia interna será igual a zero, embora calor e trabalho tenham valores diferentes. A gente vai, no final desse capítulo 2, fazer um grande exercício de termodinâmica. A gente vai gastar praticamente uma aula inteira, né, nesse exercício, onde a gente vai mostrar, né, essa questão de que a energia interna é uma variável de estado, ela depende apenas das condições iniciais e finais. A gente vai fazer várias trajetórias de processo, na verdade 5 trajetórias de processo entre um ponto inicial e um ponto final, e vão chegar ao mesmo valor de variação de energia interna. Então, isso é importante, né? Então, entre um ponto inicial e um ponto final, o valor dessa variação ΔU é sempre a mesma, porque os pontos iniciais e finais eles são iguais, mas o calor e o trabalho eles vão assumir valores diferentes, dependendo se eu faço uma trajetória desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito, como está indicado nesse diagrama. Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula 3, né? Lembrando que essa aula 3 ela já está disponível, né, no nosso canal do YouTube para vocês reverem. É importante vocês reverem. Leiam as nossas notas de aula, que também já estão disponíveis, né, no nosso sistema AVA, dentro do ambiente da UERJ. E lembrando que a nossa lista de exercícios já está disponível também dentro do nosso sistema AVA, embora vocês, somente a partir da aula que vem, vocês já terão condições de começar a realizar algum desses exercícios associados à primeira avaliação de vocês aqui no nosso curso. Então, a partir da próxima aula, que é a nossa aula 4, né, a gente vai começar a fazer aplicações da primeira lei da termodinâmica em alguns processos conhecidos, a volume constante, a pressão constante, e a partir, né, desse conhecimento, né, vocês vão adquirir na próxima aula, né, vocês já terão condições de começar a fazer a resolução de alguns exercícios, né, da nossa primeira lista de exercícios. Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula de hoje. Desejo para vocês, né, um excelente resto de dia e nos encontraremos aqui em breve na nossa próxima aula 4 aqui de termodinâmica aplicada 1. Então, até breve.